Boa tarde a todos. Meu nome é Alessandra, sou trabalhadora da Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade de Juí e hoje estou aqui para a gente refletir sobre a prece. Bezerra de Menezes nos dizia que a prece é uma vibração poderosa de que o homem não tem sabido valer-se como seria de desejar. Nós não estamos sabendo dar o devido valor à prece. Nós não estamos sabendo o peso que tem uma oração. Falando em peso da oração, isso nos remeteu a uma história que nos foi contado há muito tempo atrás. Muitos de vocês já devem conhecer, é de autor desconhecido e se chama O Peso da Oração. Então, uma pobre senhora, com visível ar de cansaço, de derrota, entra em um armazém, se aproxima do proprietário este conhecido pelo seu jeito grosseiro de atender, de tratar com o público, e lhe pede para levar alguns mantimentos para pagar assim que possível. Ela explicou que seu marido estava doente, não podia trabalhar e que ela tinha vários filhos para alimentar. O dono do armazém não se comoveu com a história, zombou dela, pedindo para que ela saísse do seu estabelecimento. Pensando na necessidade que a sua família estava passando, ela implorou, dizendo: por favor, lhe darei o dinheiro assim que possível. Mas o dono do estabelecimento estava irredutível. Nesse mesmo local haviam outros clientes e um deles observava atentamente a situação e se aproximou do proprietário do armazém e disse para o mesmo entregar os mantimentos que ele iria pagar. Mas muito relutante, o comerciante se dirigiu à mulher e disse grosseiramente: você tem uma lista de mantimentos? Ela respondeu que sim. Ele esbravejou e disse: pois bem, coloque sua lista na balança e quanto ela pesar, eu lhe darei mantimentos. A pobre mulher hesitou, abaixou a cabeça e foi mexer na bolsa, retirando um pedaço de papel, escreveu aquilo que ela necessitava e depositou em um dos pratos da balança. Quando ela depositou, os três ficaram admirados, porque o prato da balança, que estava com o papel, ele desceu e permaneceu embaixo. Completamente pasmado com o marcador da balança, o comerciante virou-se lentamente para o seu freguês e comentou, contrariado: eu não posso acreditar no que eu estou vendo. O freguês sorriu e o dono do armazém começou a colocar os mantimentos. Mas ele colocava os mantimentos e a escala, os pratinhos da balança, eles não se moviam, eles não se equilibravam. E ele continuou colocando até encher o prato da balança. O comerciante ficou parado ali por uns instantes, olhando para a balança, tentou entender o que havia acontecido. E finalmente ele pegou o papel da balança e ficou espantado, pois de um lado
havia a lista de compras e do outro havia uma oração. Essa oração dizia as seguintes palavras: Meu Senhor, o Senhor conhece as minhas necessidades e eu estou deixando isso em suas mãos. O homem engoliu seco, deu a mercadoria para a mulher. Silenciosamente, ela agradeceu e deixou o armazém. O comerciante pagou, desculpa o freguês, né? Pagou a conta, dizendo: essa valeu cada centavo. Mais tarde, o comerciante necessitou usar da balança e percebeu que a mesma estava quebrada, estava estragada. Porém, mesmo a balança estando estragada, só Deus sabe o peso de uma oração. Refletindo sobre essa história e estávamos relembrando de momentos de nossa vida, nossas vidas. E isso nos faz questionar: quem nunca passou por isso? De estar num momento difícil e fazer uma prece sincera e honesta e a aflição passar. Porém, se essa senhora da história, se ela não tivesse deixado o seu orgulho de lado, se ela não tivesse feito um movimento, se ela não tivesse se disposto a ir ter com o dono do armazém, nada teria acontecido. Assim acontece na nossa vida. Se nós não nos mexermos, se nós ficarmos somente na oração, as coisas também não vão mudar. Os nossos anjos de guarda, eles estão aqui, dispostos a nos ajudar. Deus está disposto a nos ajudar. Porém, cabe a nós agirmos. Claro que as leis divinas não vão se modificar com a oração. É o pedinte que, pela perseverança nos bons hábitos, modifica-se, desobstrui o canal de comunicação com o Criador e torna-se capaz de receber as dádivas. E afinal, o que é prece? Nós encontramos no Livro dos Espíritos, na questão 659, a seguinte resposta: que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Nessa definição, a gente percebe que a principal ideia é conectar o homem a Deus, é compreendê-lo como um Pai Supremo, a quem devemos adorar. É um meio de comunicação com Deus e com as esferas mais elevadas do plano espiritual. Podemos dizer a grosso modo que a prece é um presente de Deus. É uma maneira que Deus nos deu para conversar com Ele, nosso Pai, de infinita bondade e amor. A prece ela é de tamanha importância que na codificação
ela foi mencionada em todas as obras. Então, o Pentateuco todo, as 5 obras, fazem menção sobre a prece. Por exemplo, no Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar na parte da lei da adoração. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra 2 capítulos sobre o assunto, que é o capítulo 27 e o capítulo 28, que são os 2 últimos capítulos. Sendo que o último capítulo é um capítulo muito especial. Lá a gente encontra a coletânea de preces. Quem não conhece, eu recomendo conhecer. Quem tem dificuldade para fazer preces, lá nós encontramos várias preces, belíssimas preces, para encarnados, para desencarnados, para amigos, para pessoas não tão amigas, para várias situações. E Jesus, quando ele esteve conosco aqui, quando esteve entre nós na Terra, várias vezes ele recorre à prece. A gente encontra, se for procurar na Bíblia, a gente encontra várias passagens onde ele está orando. E ele também nos ensinou o Pai Nosso, que é a oração dominical. Para a gente ter ideia, né, de como a prece é transformadora e curativa. Então, como orar? Como devemos orar? Nós encontramos no Evangelho de Mateus uma passagem que diz: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pressupõem que, por muito falar, serão ouvidos. A gente encontramos também no Evangelho de Marcos instruções de Jesus sobre prece. Vou ler aqui para a gente. Lá a gente encontra a seguinte instrução: não afeteis de muito orar, porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Ou seja, durante a prece, quando ela é sincera, voltada para o bem, nós recebemos uma visita de bons espíritos. Eles vêm ao nosso encontro quando assim procedemos. Deixamos nosso campo mental aberto para as boas influenciações e podemos receber aconselhamentos que vão nos auxiliar a resolver nossas dificuldades. Também podemos receber dos bons espíritos energias salutares, energias que nos revigorarão e nos auxiliarão no tratamento de enfermidades. A prece deve ser feita de maneira sincera, com humildade, sem necessidade de palavras rebuscadas, como Jesus disse. Pode ser efetuada a qualquer hora, a qualquer momento, desde que precisamos e queiramos, desde que nossos corações necessitem. Para ter ideia de como é simples fazer uma prece, muitas vezes a gente passa por algum lugar
ou em casa, no nosso jardim, no nosso quintal, e ver algo que nos agrada aos olhos. Ver uma flor, uma árvore, um animal. E a gente comenta: nossa, como é lindo! Mas sabe aquele comentário que vem do coração, aquela alegria de estar contemplando aquela imagem? Pois bem, ali estamos fazendo uma prece de adoração e agradecimento. Entretanto, orar de manhã e orar à noite deve ser uma prática habitual. Orar de manhã para agradecer por mais essa oportunidade e nos preparar para o dia que vem. Orar à noite para nos preparar para um sono tranquilo. Nós podemos também seguir o exemplo de Santo Agostinho, que quando esteve aqui entre nós, ele fazia uma análise toda noite. Ele analisava seu dia, se ele tinha magoado alguém, se ele tinha feito algo contra as leis divinas, o que ele tinha feito de positivo. Ele colocava na balança o que ele tinha feito de bom, o que ele tinha feito de ruim. E assim ele se conhecia melhor e ele conseguia se corrigir e pedir desculpa se ofendeu alguém. Claro que às vezes ele não podia pedir desculpa porque a pessoa passou por ele não veria a pessoa no outro dia. Porém, ele poderia se desculpar através de uma prece sincera. Que tal a gente usar esse exemplo, trazer esse exemplo para nossas vidas e fazer diariamente uma análise antes de dormir? Assim, nós poderemos nos conhecer e nos corrigir. Porque se nós não sabemos onde estão as nossas falhas, como é que a gente vai modificá-las? Fica difícil? E as preces, elas são atendidas? Tem aquele dito popular, para me lembrar, como é que é? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Quanto mais eu rezo, mais coisas ruins me acontecem. Isso não é verdade. Nada acontece em nossa vida ao acaso. Tudo tem um propósito divino. E para responder isso, se as nossas preces são atendidas, como é esse mecanismo, nós trouxemos uma frase, pensamento da Joana de Ângeles, que eu vou ler aqui para a gente. Ela diz que Jesus ensinou que a oração tudo pode, pelo que realiza no interior do ser, alterando a sua capacidade de entender a vida e os acontecimentos diários. A oração talvez não mude as circunstâncias, nem impeça as ocorrências, mas dá visão para compreendê-las e forças para superá-las. Ou seja, a oração não vai fazer com que aquela situação desapareça, porque muitas vezes nós temos que passar por elas. Ela vai fazer com que a nossa frequência vibratória se modifique, vai fazer com que nós nos modificamos diante dessa situação.
vai nos dar coragem para enfrentar. E quais os outros benefícios da prece? Além de todos os que nós falamos até agora, existem alguns outros que são mais pontuais, que são: a pessoa se torna mais paciente, a pessoa que tem o hábito de orar se torna mais paciente, mais tolerante. Ela consegue ter tranquilidade diante dos problemas, frustrações. Ela consegue ter mais harmonia nos relacionamentos. Com isso, se torna uma pessoa mais alegre e mais saudável. Quem sofre de ansiedade, no momento de ansiedade, entrar num estado de oração, vai reduzir a ansiedade, vai reduzir o estresse. Quando estamos em prece, em oração, nosso ritmo respiratório, nosso ritmo cardíaco se regula. O fluxo sanguíneo das células é aumentado. O cortisol, que é um hormônio responsável pela morte de neurônios, ele tem seu nível reduzido. Então, são vários os benefícios da prece. Benefícios físicos, espirituais e emocionais. E para encerrar nosso momento de reflexão, nós trouxemos uma fala de Santo Agostinho, que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. É o item 23. É a felicidade que a prece proporciona. Então eu vou ler aqui para nós. A prece. Ah, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Ela é filha primogênita da fé. Ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos, que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece, e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais quando tocam na folhagem dos nossos bosques. Santo Agostinho, Paris, 1861. Queremos agradecer a presença virtual de todos e vamos colocar em prática o ensinamento de Santo Agostinho. Vamos avaliar nosso dia e sempre que possível recorrer à prece, não só para clamar, não só para pedir, mas para agradecer, para serenar, para conversar com esse Pai amoroso e justo. Então agora, vamos serenando e nos preparando
para o momento de prece. Vamos sentando confortavelmente em nossas cadeiras, poltronas, respirando profundamente, sentindo esse abraço divino, sentindo essas energias salutares que se fazem presente nesse momento e agradecendo. Senhor, obrigada por mais esse dia, obrigada por mais essa oportunidade de aqui estar aprendendo, serenando e evoluindo. Pedimos, Senhor, serenidade para toda a nação neste momento difícil. Serenidade para aceitar aquilo que não podemos mudar. Serenidade e entendimento. Entendimento que aqui estamos numa escola e como bons alunos devemos aprender a lição. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Que assim seja.